Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje vai falar sobre o sistema eleitoral brasileiro e a segurança do voto eletrônico. Há pouco mais de um ano de mais uma campanha, a polêmica sobre o atual sistema de votação voltou a dominar as discussões no Brasil. Afinal, o modelo das urnas eletrônicas são confiáveis e transparentes? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Fábio Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade Rio, ITS Rio, e colunista da MIT Sloan Review Brasil, revista mundial em transformação digital de empresas e de gestão. Também é membro da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Fábio, seja bem-vindo aqui na TV Aparecida, no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você. Boa noite, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Também conosco nessa noite o Júlio Valente, é secretário de Tecnologia da Informação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Desde 2009 atuava como chefe da seção responsável pelos sistemas de totalização dos votos e divulgação dos resultados das eleições. Júlio, uma ótima noite para você. Muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos espectadores do Aparecida Debate e obrigado pela oportunidade. Nós também agradecemos muito a sua presença. Bem, para iniciar a nossa conversa, eu convido vocês dois a acompanharem uma reportagem produzida pelo nosso Departamento de Jornalismo que mostra a evolução do processo eleitoral no Brasil ao longo do tempo, até chegar ao voto eletrônico. Esse som ficou marcado na memória do brasileiro desde que o processo eleitoral foi informatizado no país, o que aconteceu só em 1996, 8 anos depois das eleições diretas serem retomadas no Brasil. Desde então, a cada 2 anos, eleitores com mais de 18 anos têm o dever de exercer o seu papel como cidadão, escolhendo o governador, prefeito, deputados, senadores e o chefe do Estado, no atual sistema, o presidente da República. O Flávio é daqueles que se orgulha em participar ativamente desse processo. Assim que completou 18 anos, não só cumpriu fielmente o dever do voto, como também se tornou mesário voluntário. Fui convidado a fazer parte de maneira voluntária dos serviços prestados à Justiça Eleitoral. E de lá para cá, trabalhei em todos os pleitos. Ele, inclusive, acompanhou todo o processo de transição do voto em cédula de papel para a urna eletrônica. Eu acompanhei, quando eu comecei a trabalhar, o voto era escrito, né? Você tinha que usar uma caneta, um pedaço, tinha uma cédula. Você ia na cabine com a cédula e marcava os seus candidatos. A máquina para a coleta de votos era um desejo antigo do país. O objetivo? Eliminar possíveis fraudes no processo eleitoral, evitando a intervenção humana na contagem das cédulas. Um marco na história da informatização do processo eleitoral brasileiro. Em 1996, eleitores de 57 cidades tiveram o primeiro contato com a urna eletrônica. Nas eleições municipais daquele ano, os votos de mais de 32 milhões de brasileiros, um terço do eleitorado da época, foram coletados por cerca de 70 mil urnas eletrônicas. Desde então, muitas questões já foram levantadas sobre a segurança das urnas. Inclusive, recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, levantou suspeitas de suposta fraude nas eleições de 2018, quando venceu no segundo turno. Esse cientista político entende que a velocidade na contagem dos votos pode sim abrir margem para suspeita no resultado e defende o voto auditável. Eu prefiro um pouquinho mais de demora, com mais transparência, uma coisa muito rápida que não sou eu que estou falando, mas nós sabemos que nenhum sistema no mundo, né, se consegue invadir, de repente, site da NASA, é muito difícil ter o controle. Esse especialista em transformação digital explica que a urna eletrônica é segura e que a transferência das informações é feita por uma rede VPN exclusiva, ou seja, a possibilidade de invasão por hackers é praticamente nula. A urna está protegida com criptografia, que é um dos elementos mais essenciais em termos de segurança da informação, e esse voto ele é então colocado dentro de uma planilha, de uma grande planilha, que mais tarde será enviada ao TSE por meio de uma rede VPN exclusiva e de total governança do tribunal. Ele ainda destacou que todo equipamento passa por um processo auditável antes da sessão ser aberta para o pleito.
É a garantia de que nenhum voto está computado naquela urna. Antes da eleição começar, todas as urnas emitem o que a gente chama de zerésima, ou seja, para ter a garantia de que aquela urna, até o início das eleições, não recebeu nenhum voto. Todos os representantes dos partidos políticos têm direito a obter uma cópia dessa zerésima. E ao final da eleição é emitido o boletim de urna, comprovando quantos votos foram dados naquela sessão. Há ainda quem entende que a instabilidade entre as instituições democráticas não é saudável para o sistema. A partir do momento que você começa a, de repente, eu acho que é um caso que não deveria nem ser debatido, de tão lógico que deveria ser, pelo menos na minha visão, que não é a visão do mundo, né? A nova ordem mundial, é apenas uma opinião, eu acho que aí cai em descrédito. A gente tem mais aqui votar mesmo, exercer esse direito, expor a sua vontade, poder escolher seu candidato, poder cobrar depois do seu candidato. Portanto, está aí essa reportagem do Rafael Olímpio, do nosso departamento de jornalismo, apresentando o tema desta noite, um tema que tem sido discutido muito nesses últimos tempos em relação à segurança do voto eletrônico. A gente sempre pergunta aqui, e aqui a gente vai encaminhar para os nossos convidados, afinal, o atual modelo, ele é seguro, é transparente? Eu já dirijo essa pergunta para o Júlio, fala em nome do Tribunal Superior Eleitoral da nossa Justiça Eleitoral aqui no Brasil. Pode começar por você, Júlio. Obrigado, Eduardo. E respondendo muito objetivamente a sua pergunta, o modelo atual, ele é seguro, ele é transparente e ele é auditável. Existem diversos mecanismos que permitem a auditoria do sistema eletrônico de votação brasileiro, desde antes do dia da eleição, durante o dia da eleição e após o dia da eleição. E existe também um rol de entidades, é um rol bastante extenso de entidades que podem fazer a fiscalização. Esse rol de entidades inclui, por exemplo, todos os partidos políticos, a CGU, Supremo Tribunal Federal, Forças Armadas, Congresso Nacional, todos os departamentos de tecnologia da informação de universidades interessadas. Então, aí a gente tem, pelo menos, da ordem de centenas de entidades que, por resolução do TSE, podem atuar fiscalizando os trabalhos de preparação das eleições. Só mais uma dúvida com você antes de passar para o Fábio. Essa fiscalização ela acontece durante todo o processo, né? Da preparação para as eleições até a fase de apuração dos votos. Sim. Na verdade, as eleições elas acontecem a cada 2 anos, mas as eleições no Brasil são eventos de razoável, bastante complexidade, melhor dizendo. E elas precisam ser planejadas e conduzidas mesmo durante o ano não eleitoral. Nós já temos etapas de desenvolvimento dos sistemas de preparação no ano não eleitoral, já para o ano seguinte. Então, eu vou dar um exemplo. Nós estamos em 2021 nos preparando para a eleição de 2022, mas agora, no ano de 2021, nós já temos uma etapa muito importante do desenvolvimento dos sistemas, que são os testes públicos de segurança, em que as urnas eletrônicas, todos os modelos de urna eletrônica utilizados no país, além de sistemas de transporte e recebimento de arquivos, são submetidos a ataques por quem quer que queira fazer o ataque. Qualquer brasileiro acima de 18 anos pode se submeter a um plano de teste para atacar a segurança, o sigilo ou a destinação do voto das urnas eletrônicas. Isso acontece agora, no mês de novembro do ano não eleitoral. Ô Fábio, eu pergunto para você agora, porque é o seguinte, eu estava vendo a reportagem e eu lembro que eu cheguei a utilizar a cédula de papel e como era demorado todo aquele processo, né? Eram cédulas e cédulas, principalmente no processo de apuração. Hoje, com a urna eletrônica, não defendendo o sistema eletrônico, mas falar da agilidade da tecnologia, como veio ajudar nesse processo eleitoral. Em poucas horas, a gente fica sabendo já do resultado da eleição. Com a cédula de papel, virava a madrugada apurando voto por voto, era demorado e era passível de muitas denúncias de fraude, ou seja, a gente evoluiu bastante em termos de tecnologia. Mas ainda, Fábio, falando da tecnologia, esse sistema, o que garante para a gente que ele é seguro e transparente? Eduardo, acho que as pessoas elas têm muito essa dúvida, né? O que garante a segurança da urna é um protocolo de segurança. Protocolo é um conjunto de processos.
A urna eletrônica ela é segura e ela é muito mais segura que a urna com voto em papel. A gente pode ver, por exemplo, como tem protocolos no eletrônico que são melhores que no papel. Então, havia 2 tipos de fraudes que são históricas no Brasil. O primeiro era não ter uma lista de eleitores, né? Até antes da computação tinha esse problema. Inventavam eleitores. Isso com digital não existe, né? Tem só um eleitor, ele vota numa sessão e cada pessoa é um voto. O segundo tipo de fraude era mesários. Você colocava mesários que você controlava e aí eles manipulavam os votos. Botavam um voto a mais, rabiscavam, anulavam, etc. Esse problema foi também resolvido ali por 86, 87. Agora, o voto em papel, ele tem 2 fraudes que são muito difíceis de controlar. O primeiro é a contagem, e aí a gente viu agora na eleição americana recente como a contagem é um problema e como há fraudes que são possíveis no voto em papel. No eletrônico a gente não tem esse problema, por quê? Porque na urna eletrônica o voto é impresso. No início da sessão e ao final da sessão se emite um boletim de votos. Aquele boletim impresso no final da sessão, ele tem que ser igual ao voto que foi computado lá. Então o voto é impresso, no papel não era. E aí talvez a grande vantagem que a gente pode pensar do eletrônico é de que você consegue fazer uma auditoria por ele ser eletrônico nos protocolos de segurança. E isso se faz como? Para o cidadão comum, às vezes é difícil de você imaginar porque é uma coisa meio técnica. Mas você tira a máquina da internet, você protege o teclado de ser adulterado, você faz uma série de processos ali, e é esses protocolos, esses conjuntos de processos que fazem a urna ser segura. Fraudar hoje a eleição com a urna eletrônica em larga escala é basicamente impossível. A gente sempre tem que usar basicamente e não totalmente, porque quem trabalha com segurança da informação vai sempre tentar procurar uma brecha. Mas de tudo que a gente procurou, de tudo que está documentado, não há brecha que demonstre qualquer falha de segurança de larga escala. Júlio, desde que o voto eletrônico foi implantado aqui no Brasil, nessa transição da cédula de papel para o atual modelo que a gente tem hoje nas eleições aqui no Brasil, houve alguma tentativa de fraude que o TSE conseguiu perceber a tempo de evitá-la ou não? O sistema, ele é bastante seguro e não houve nenhuma fraude comprovada. Nenhuma fraude comprovada nesses 25 anos de história. Tentativas podem acontecer ou aconteceram? Tentativas podem acontecer, mas certamente nenhuma que tenha sido bem sucedida. Fabro, como é que funcionam, afinal, as urnas eletrônicas? Para o leigo em tecnologia, não entende muito bem essa questão do voto eletrônico, de como é a urna eletrônica na sua preparação, porque ela é abastecida, né? Tem aquele código-fonte que muita gente tem falado nesses últimos tempos, até a totalização dos votos para a geração daquele boletim de urna que fica fixado na sessão eleitoral. Afinal, como é que funciona uma urna eletrônica? Talvez as pessoas que pensam no voto impresso, no voto eletrônico, elas divergem da seguinte forma. Você pode ou preencher o voto à mão e escanear aquele voto, fazer um registro, ou você pode votar digital e imprimir ele. A questão é se você imprime antes ou depois. Na urna eletrônica, você imprime depois. Então você tem um hardware, você tem equipamento, você tem o software, que é quem lê isso daí, que ele vai transmitir aqueles números que você colocar naquele processo e ele vai registrar na urna eletrônica isso que está acontecendo. Esse processo ele é super simplificado para ser o mais seguro possível. Uma vez que esse voto é registrado, você começa a colocar outras camadas de segurança. Então você só tem uma forma de armazenar, mas quando você transmite, você duplica antes de transmitir aquele dado. Ou seja, se você tiver dúvida, você sempre pode voltar no papel ou no digital. A urna ela é feita, as peças no país, ela é montada aqui no Brasil. Quando você monta, você faz uma série de protocolos de segurança para que você saiba que não tem nenhuma interferência externa, para que seja exatamente aquele software que deve estar acontecendo instalado nela. No dia da eleição, você ainda faz o seguinte, você seleciona algumas urnas, eu acho que 100 foi o número que eles utilizaram na próxima, e você testa essas urnas de cabo a rabo para saber se não tem alguma coisa. Então, com esse conjunto de protocolos, a pessoa ela digita um número, esse número é gravado, você tem certeza que aquele número é o que foi transmitido, o que foi somado. Se a gente fosse pensar numa forma de fraudar a urna em larga escala, você teria que estar lá na fábrica, você teria que estar lá em cima na cadeia de controle disso. De lá você conseguiria fazer uma fraude em massa. Estar nesse lugar é super difícil,
porque a vigilância é enorme, da polícia, das pessoas, do sistema, do código e tudo mais. Ô Júlio, para a gente estar encaminhando agora para o final desse primeiro bloco, mas eu queria perguntar para você se a Justiça Eleitoral ela faz uma atualização todo pleito dos mecanismos de segurança da urna eletrônica e como isso é feito. Falei para você antes, a cada ano não eleitoral nós conduzimos um teste público de segurança. Nesse teste público de segurança, qualquer brasileiro acima de 18 anos, e aí eu incluo professores universitários, peritos da Polícia Federal, investigadores e até mesmo hackers, podem se inscrever e apresentar planos de teste para tentar quebrar ou o sigilo do voto ou a destinação do voto para um determinado candidato. Bem, é importante que a gente tente entender, complementando e corroborando o que o Fábio falou, a segurança ela não é feita só com um mecanismo. A segurança ela é feita com um conjunto de mecanismos. É como se fosse uma cebola, em que a segurança fosse o núcleo da cebola. E nós temos várias camadas que protegem aquele núcleo. Eventualmente, durante um teste de segurança, durante um teste público desses, alguém consegue quebrar uma camada exterior, que não chega a prejudicar o sigilo do voto, nem a destinação do voto, mas conseguiu quebrar uma camada. Então, a gente vai lá e reforça aquela camada externa, de forma que a cada teste público de segurança, a cada eleição que acontece, a segurança das urnas eletrônicas vai aumentando, vai sendo atualizada com o tempo. O projeto das urnas eletrônicas ele vem sendo atualizado e modernizado continuamente nessa história de 25 anos. Portanto, está aí explicações do Júlio, do Fábio, para a gente poder entender como é que funciona o sistema de voto eletrônico aqui no Brasil. Falamos da transição da cédula de papel desde a redemocratização do nosso país, quando foram restabelecidas as eleições diretas, a transição para o sistema eletrônico do voto. Para nos ajudar também a discutir esse assunto, nós convidamos agora para participar do Aparecida Debate, Dr. Clever Vasconcelos. Ele é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e também promotor de justiça. Dr. Clever, boa noite, seja bem-vindo aqui no Aparecida Debate. Primeira pergunta direta para o senhor. O voto eletrônico, ele é totalmente seguro, é 100% transparente, doutor? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Sim, ele é 100% seguro. Eu trabalho com esse sistema há mais de 20 anos. E o sistema, ele diz respeito às urnas eletrônicas, em primeiro lugar. Como é que funciona isso? Cada urna eletrônica possui um chip, como se fosse um chip de telefone celular. As urnas não têm ligação com a internet. Elas jamais serão ligadas com a internet, nem no funcionamento durante o horário de votação. Portanto, eu posso assegurar para todos vocês, com a maior tranquilidade do mundo, que o sistema de voto eletrônico ele é inviolável quanto às urnas e quanto à transmissão. É uma transmissão independente. Enfim, a confiabilidade do voto é muito superior ao do voto impresso. Doutor, a gente lembra aqui que a Câmara dos Deputados já rejeitou a proposta de emenda constitucional que instituía o voto impresso já nas eleições do ano que vem. Portanto, esse é um assunto encerrado. Até assim, declarou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, muito dessa polêmica que foi levantada, especialmente esse ano, sobre a insegurança, entre aspas, do voto eletrônico, se deve também, na opinião do senhor, às fake news? Eu acredito que essa questão do voto eletrônico é um discurso, uma retórica para ganhar simpatizante. Determinados segmentos políticos usam esse discurso no sentido de simpatia em relação aos eleitores e aderência à sua tese. Agora, fake news é uma coisa, voto eletrônico é uma coisa totalmente diferente. Ou seja, poderia acontecer de ter fake news acerca do voto eletrônico. E teve muito e há muito. Eu não vejo dúvidas nenhuma sobre a confiabilidade do sistema. Essa retórica política é uma retórica de alguns setores que, inclusive, foram eleitos com a votação eletrônica reiteradamente. Então,
a eleição de 2022 está assegurada pelo voto eletrônico. Eu acho que não tem que substituir coisa alguma, porque seria um gasto de mais 2 bilhões de reais que poderia ser investido em saúde e infraestrutura e seria totalmente desnecessário. O debate constitucional, o debate sobre a questão na Câmara dos Deputados, uma vez encerrada a votação e rejeitada a matéria, só pode ocorrer no ano seguinte, no início do ano eleitoral do ano seguinte. Como a questão já foi resolvida e a norma eleitoral tem que ser aprovada um ano antes da eleição, certamente as eleições de 22 estão asseguradas com voto eletrônico transparente, vai mostrar o que o eleitor pensa. Doutor, quero agradecer muito a participação do senhor e a contribuição para esse debate que a gente levantou aqui no Aparecida Debate sobre a segurança nas eleições do ano que vem. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma ótima noite para o senhor. Então, agora eu passo para os nossos convidados. Essa opinião que o doutor Kleber Vasconcelos levantou para a gente e muito está nos ajudando para encaminhar o tema desta noite, segurança nas eleições de 2022. E os nossos convidados que estão participando do Aparecida Debate de hoje são Fábio Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade Rio, ITS Rio, colunista da MIT Sloan Review Brasil, Revista Mundial em Transformação Digital de Empresas e de Gestão. E também o Júlio Valente, secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Bem, nessa entrevista que a gente fez com o Kleber, ele é promotor de justiça e doutor em Direito, ele falava sobre a questão do voto impresso, gerou muita polêmica, chegou a tramitar pela Câmara dos Deputados, mas acabou essa proposta de emenda constitucional sendo rejeitada. Como eu disse, o Arthur Lira, presidente da Câmara, deu esse assunto por encerrado, ou seja, não volta mais a ser discutido e, portanto, está descartado para as eleições do ano que vem. Mas só para esclarecer quem está acompanhando a Aparecida Debate sobre essa temática da segurança nas eleições, afinal, Júlio, o que é esse voto impresso? Já não existe? O Fábio falou por cima lá no primeiro bloco, já não temos o boletim de urna, isso não é o voto impresso? A solicitação, né, a proposta de emenda constitucional, ela previa a impressão de cada voto dado pelo eleitor. Ou seja, o eleitor ele iria até a urna eletrônica, lá depositaria seu voto e, a partir daí, esse voto seria impresso pelo equipamento, o eleitor confirmaria e o voto cairia em um repositório plástico. Isso é diferente, de forma importante, do que existe hoje. Hoje, a cada eleitor, o eleitor vai até a urna eletrônica e deposita seu voto. Esse voto ele é guardado individualmente, separadamente, dentro das estruturas de dados que o Fábio mencionou, mas essas estruturas de dados, onde ficam os votos, elas existem dentro da urna eletrônica de forma digital. Ao final do dia, a urna eletrônica emite um resultado de todos os votos computados naquela sessão eleitoral, e não voto a voto individualmente. Então, a proposta de emenda constitucional, ela muda substancialmente esse mecanismo quando ela coloca voto a voto individualmente sendo impresso. Portanto, a necessidade de contar esses votos ao final do dia. Até porque, e aí justifica, né, o aumento exagerado de gasto também com uma eleição. Você imagina a impressão de quantos milhões de votos a gente precisaria a cada eleição, né? Por isso também a questão do gasto excessivo. Agora, Fábio, essa questão é do voto impresso. E o voto auditável, que também foi muito comentado e muito falado nesses últimos tempos. Hoje nós temos o voto auditável, como é que acontece isso? Olha, hoje nós temos o voto auditável e a gente tem que sempre lembrar que a introdução do voto impresso como auditoria, ela cria fraude, né? Exemplificando de duas formas simples, né? Se você deixa o eleitor ir para o voto para casa, áreas que são controladas por PCC, por milícia, por outras áreas onde o eleitor não tem o livre-arbítrio de esconder o seu voto, podem comprar aquele voto. Então, o voto impresso auditável, para você levar para casa, ele introduz o voto a R$50, R$100, que a gente eliminou com a urna eletrônica. A segunda coisa é que essa ideia do voto eletrônico, voto impresso, que você olha e ele fica na urna, ela permite a foto e a foto pode ser usada para a mesma coisa.
Há um bom uso desse voto impresso para audição, para auditoria, né? Que seria ter algumas urnas imprimindo os votos com uma contraprova do que está acontecendo. Essa dela não é ruim, ela é legítima. Agora, para você introduzir isso daí, você teria que fazer realmente um planejamento. Tem que pensar a dimensão do Brasil, a complexidade da eleição. Passa por selecionar quem que vai ser o fornecedor dessa impressora, qual que vai ser o software, como é que a gente vai testar, como é hoje, para que não haja nenhum tipo de fragilidade introduzida pela impressão. Então, imprimir o voto para todo mundo para dizer que é auditável pode parecer uma ideia boa, mas no Brasil introduz a fraude. E você fazer algumas impressões é uma boa ideia, mas você tem que fazer com tempo, não para a eleição agora. Eu acho que é por isso que, na apreciação do voto no Congresso, o Congresso derrubou o voto impresso, porque ele introduz fragilidade numa eleição que é segura. O Fábio, é uma polêmica muito grande, né? Tanto a questão do voto impresso como o voto auditável. Eu falava com o Dr. Kleber também sobre a questão que contamina muito o processo eleitoral, é a questão das fake news. Você concorda com isso? Olha, as fake news não são de hoje, mas sem dúvida com internet elas são um problema. E agora que a gente tem fake news associada à lisura das eleições, o TSE, o voto, essas coisas, sabe, quando a democracia são tão importantes, a fake news ela realmente é um desafio. Não há solução fácil para a fake news. O problema é esse. Porque parte são pessoas que não têm informação. Parte são organizações criminosas que colocam dinheiro para desinformar com um objetivo. E aí você tem que separar essa fake news amadora, o tio ou a tia do Zap, você que sem querer compartilhou uma coisa que não verificou antes, da desinformação, da fake news profissional. Aquelas pessoas que põem dinheiro para robôs, para redes de distribuição de informação. Hoje no Brasil, como em outros países, nós temos evidências que há organizações criminosas que se dedicam a isso. A maneira de combater isso é olhando de onde é que vem o dinheiro que as financia, porque desinformação profissional não sai barato, não. Mas, infelizmente, essa eleição do ano que vem, a gente vai ter que conviver ainda com esse ambiente que tem bastante desinformação. Júlio, eu pergunto para você então, falando pelo TSE, pela nossa Justiça Eleitoral, em relação às fake news, contaminam o processo eleitoral? Aumentam essa desconfiança em relação ao voto eletrônico, ao nosso sistema de votação? E principalmente eu gostaria de perguntar para vocês, saber da Justiça Eleitoral, que tipo de mecanismo que existe por parte do TSE para combater as fake news? Bem, as fake news, elas contaminam o ambiente eleitoral e elas são um esforço que todos nós temos que ter objetivamente, de toda vez que formos compartilhar alguma coisa, ter a certeza de que estamos compartilhando uma informação verídica. É muito importante que a gente tenha essa garantia para que a gente não propague informações inverídicas. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral tem um programa de combate à desinformação. Esse programa ele foi muito atuante nas últimas eleições de 2020 e o objetivo dele era justamente identificar informações inverídicas que pudessem estar viralizando rapidamente nas redes sociais e rapidamente, junto com as agências de checagens, que são parceiros importantes nesse processo, tentar fazer com que a verdade surja e se estabeleça. O programa de combate à desinformação continua no TSE com toda a força, mas a gente precisa que cada um de nós, cada cidadão brasileiro, tenha o cuidado de, antes de compartilhar uma informação, verificar a veracidade dessa informação. Se for uma informação sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral brasileiro, eu gostaria de convidar todos a conhecerem o site Fato ou Boato do TSE. No site Fato ou Boato do TSE existem várias checagens de informações que já foram consideradas fake news e ali tem as informações verídicas, checadas, confiáveis. Júlio, aproveitando, nas últimas eleições passadas, houve uma certa demora em alguns estados para a apuração dos votos. Afinal, como é que é feita a transmissão desses dados da urna eletrônica nos diversos estados do Brasil para a central, que é o TSE, que fica em Brasília? Essa demora acaba causando também uma certa desconfiança por parte do eleitor, mas não precisa, né? Não precisa, e é preciso que a gente lembre o seguinte: a informatização do processo
do processo eleitoral brasileiro, agora um processo eletrônico eleitoral brasileiro, ela não se deu para que nós dessemos resultados mais rápidos. O objetivo nunca foi esse. O objetivo da informatização do processo eleitoral brasileiro sempre foi diminuir a quantidade de fraudes. Então, a celeridade, a rapidez com os resultados, ela foi um efeito colateral positivo, mas foi um efeito colateral, não exatamente o que nós almejávamos. O que nós almejávamos desde o início do projeto de informatização do sistema eleitoral brasileiro era justamente coibir as fraudes que, como o Fábio bem mencionou, eram muito comuns quando se contava voto em papel. Hoje, no Brasil, a partir do momento em que as urnas eletrônicas são encerradas em cada sessão eleitoral às 17 horas, o resultado daquela urna eletrônica já é conhecido, porque aquela urna eletrônica, ela necessariamente vai imprimir o relatório final, que somos votos daquela sessão eleitoral. Esse relatório final, ele fica afixado na porta da sessão eleitoral. Então, uma coisa que costuma ser dito, que não é verdade, é de que os resultados não são conhecidos. Na verdade, os resultados, eles são conhecidos em todas as sessões eleitorais do país às 17 horas. A partir desse momento, esses resultados, eles são transmitidos por um canal criptográfico seguro. É um canal, quando a gente chama de criptográfico, significa que ninguém, mesmo que alguém consiga acessar esse canal, ele não vai conseguir ler e muito menos alterar essas informações. São informações que só conseguem ser recebidas no seu destino correto. Então, eles são transmitidos, esses dados, por meio de um canal criptográfico para o TSE, onde esses dados são somados. Porém, ressalto, dados que já são conhecidos às 17 horas em cada uma das sessões eleitorais do país. Fábio, tem também a questão do fuso horário. Aqui, nas últimas eleições, o brasileiro ficou tão mal acostumado, né, que costumava sair 2 horas depois de fechadas as urnas eletrônicas, que uma certa demora, um certo atraso, já acaba causando o alvoroço todo, isso que aconteceu nas últimas eleições. Mas o brasileiro, né, Fábio, ficou mal acostumado, né? O TSE acabou sendo vítima do próprio milagre. 150 milhões de votos, 5.500 cidades, não sei quantos pleitos, e você fazia ali em um dia, horas, acabava que você cria essa expectativa de tá pronto, tipo pão, tá no forno, saiu. E na verdade você prisa a segurança, né? Não a rapidez. Então, para aquela pessoa que está votando no Acre, você tem que garantir que ela está votando sem ter o resultado, senão você influi no resultado. Para aqueles dados que você está coletando, você tem que ter certeza de que você está colocando eles juntos sem margem de erro na soma, por exemplo. Então, acabou que a gente se acostumou mal, né? Acho que é um dos países que mais rápido contabiliza as eleições, não precisava ser tão rápido. A gente estava feliz se fosse um pouco mais leve e se tivesse um pouco mais de menos expectativa. Entretanto, o que é bom sair rápido porque quando a gente vota, a gente exercita a nossa cidadania. A gente quer muito saber se aquela pessoa que a gente acha que tem que estar no governo deu certo ou não deu. Então, eu entendo as pessoas quererem essa agilidade. Agora, olhando os processos do TSE, eu entendo que, na verdade, eles priorizam a segurança, a agilidade. E é por isso a demora, quando ela frustra que não está pronto em 2 horas. Bem, basta a gente lembrar o que aconteceu nos Estados Unidos nas últimas eleições presidenciais, semanas e semanas apurando voto por voto e ainda assim colocando em dúvida o resultado. Antes da gente retomar a conversa com os nossos convidados, gostaria de chamar para o nosso debate o Marcelo Issa, que é cientista político e advogado. Também é mestre em ciência política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele fala sobre as propostas em discussão na Justiça Eleitoral para aumentar a transparência no processo de votação. Muito desse problema de, digamos, falta de interesse no funcionamento da urna eletrônica é responsabilidade da própria sociedade, porque como ela tem a confiança da sociedade, é preciso deixar bem claro que os partidos políticos e os representantes da sociedade civil e todas essas pessoas e entidades convidadas para todas essas etapas de testes e demonstrações que a Justiça Eleitoral faz todos os anos, nesse período todo, né, de décadas, muitas vezes deixavam de comparecer. Então, acho que seria importante
né, que os interessados comparecessem nessas oportunidades, acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, por exemplo, né, o que agora deve começar a ser feito, de selecionar aleatoriamente algumas urnas, é uma proposta da Justiça Eleitoral, né, e aí fazer uma demonstração pública, né? Então, você teria a transmissão, você teria 2 urnas, né, numa eleição simulada, né, seriam eleitores voluntários já assumindo o compromisso de que vão fazer os votos em fulano ou beltrano, personagens fictícios, né, desses que a Justiça Eleitoral usa, escritores do passado, personagens folclóricos. Então, você teria ali 2 urnas, né, as 2 preparadas ali para receber votos, digamos, no Curupira, no Machado de Assis, né, esses personagens que a Justiça Eleitoral costuma usar. Você teria 50, 100 eleitores, né, e você saberia já de antemão que metade votaria no Curupira e a outra metade no Machado de Assis. E você teria 2 urnas, né, as 2 sendo transmitidas ao vivo, né, pela internet, e a população, ou enfim, esses voluntários, fazendo os seus votos, e aí a demonstração ao vivo, em tempo real, de que o resultado da urna corresponde àquilo que já nós sabíamos que as pessoas iriam inserir na urna, né? Então, são essas demonstrações públicas, transparentes, em tempo real, que a gente precisa ou pode avançar nesse sentido em termos de transparência. Acho que vale só para finalizar dizer que o voto sempre é secreto, né? Então, tem um ponto muito importante dessa proposta que estava colocada, que é a possibilidade de violar esse direito ao segredo do voto, né? Então, na medida em que você teria o voto aparecendo na tela e depois ele sendo impresso ao lado, numa urna ainda que lacrada, né, você teria a possibilidade de violação do sigilo do voto pelo seguinte: hoje, por mais que alguém entre com o celular na cabine, o que é proibido, né, e tire uma foto, né, ali da imagem de um candidato que aparece antes de apertar a tecla verde, antes de apertar o fim, ela pode corrigir. Ela pode apertar o amarelo ou o vermelho e corrigir o seu voto. Se você tivesse essa possibilidade de tirar a foto do voto impresso, isso poderia abrir uma margem muito grande para outras práticas muito ruins que a gente tinha no passado, de compra de voto, de controle por milícia, tráfico de droga, né? Porque a pessoa teria a possibilidade de realmente tirar a foto do voto impresso e sendo, então, depois permitido para essas pessoas mal intencionadas, de milícia, tráfico de droga, etc., exigir que demonstrasse essa foto do voto, o que hoje o nosso sistema evita, né? Então, acho que tem aí uma série de fatores que a gente pode avançar, mas pesando e medindo, o resultado do que nós temos hoje é muito bom. Está aí a opinião do Marcelo Issa, muito obrigado pela contribuição, ele que é cientista político. Também conversam com a gente nesta noite no Aparecida Debate o Fábio Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade Rio, o ITS Rio, e colunista da MIT Sloan Review Brasil, Revista Mundial em Transformação Digital de Empresas e de Gestão. E também o Júlio Valente, secretário de Tecnologia da Informação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Júlio, bem lembrado aí pelo Marcelo, né? Essa questão da complicação que poderia ser gerada pelo voto impresso. Agora eu gostaria de lembrar que recentemente o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou novas medidas para aumentar ainda mais, se não existisse, se ainda há desconfiança por parte do eleitor, para aumentar ainda mais a transparência do voto eletrônico, né? Sim, sim. O Tribunal Superior Eleitoral, ele está aumentando, incluindo novos mecanismos de transparência e aumentando alguns mecanismos de transparência já existentes. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo
é que antes, todo o rol de entidades fiscalizadoras, um conjunto bem extenso de entidades que podem fiscalizar o desenvolvimento dos sistemas eleitorais, incluindo, por exemplo, todos os partidos políticos, as Forças Armadas, Congresso Nacional, CGU, TCU, STF, Ministério Público, departamentos de tecnologia, desculpe, é porque é um rol muito grande de entidades mesmo, departamentos de tecnologia, de universidades, então todas essas entidades, elas podem fiscalizar o TSE. Até as eleições passadas, essa fiscalização, ela ocorria a partir de 6 meses antes da eleição, durante 6 meses, os últimos 6 meses de desenvolvimento dos sistemas. Um movimento no sentido de aumentar a transparência é aumentar esse tempo. Então, agora, 1 ano antes da eleição, agora em outubro, os sistemas já estarão disponíveis para fiscalização por todas essas entidades. E, inclusive, os cidadãos, os eleitores, podem estimular as suas entidades, estimular os partidos políticos a que são afiliados, a que participem efetivamente e ativamente dessa inspeção. A partir de outubro, agora, nós já teremos os sistemas abertos para inspeção no ambiente do TSE. Esse é um mecanismo que está sendo aumentado de auditoria e transparência, mas não é o único. Existem outros mecanismos. Por exemplo, nós temos um teste que nós chamamos de teste de integridade. Esse teste ele consiste em nós sortearmos algumas urnas na véspera da eleição, para que no dia da eleição essas urnas sejam auditadas, desde o momento em que elas são ligadas até o momento em que elas são desligadas. São colocados nessas urnas auditadas, inclusive são filmados, é tudo em ambiente filmado. Essas urnas recebem votações simuladas e ao final do dia, às 17 horas, quando todas as outras urnas do país estão encerrando, essas que estão sendo auditadas também são encerradas. E aí a gente compara o resultado dessas urnas eletrônicas com os votos que foram simulados, que foram incluídos nas urnas. Esse processo, que a gente chama de teste de integridade, nós vamos aumentar o conjunto de urnas que são auditadas por esse tipo de metodologia de auditoria para a próxima eleição. E eu queria só ressaltar uma coisa, esse teste, que a gente chama de teste de integridade, também conhecido como votação paralela, ele acontece desde 2012 e nunca houve nenhuma diferença entre os votos simulados incluídos nas urnas eletrônicas sorteadas para serem auditadas e o resultado final da urna eletrônica. Desde 2012, que foi incluído esse novo método de auditoria e nunca deu nenhuma diferença. E esse ano, agora para 2022, nós vamos aumentar a quantidade de urnas que serão submetidas a essa auditoria. Fabro, agora eu gostaria de uma opinião sua pelo seguinte, outra questão que foi muito discutida e polemizada nesses últimos tempos é a questão que eu levanto. A urna eletrônica no Brasil, se é tão segura, totalmente segura e inviolável, por que outros países ainda não adotaram esse sistema e ainda continuam lá no passado com a cédula de papel? Essa pergunta é excelente de esclarecer. Eu vou dar a experiência da Inglaterra, onde eu fiz doutorado, né? E eu fui do TSE de lá, na comissão eleitoral de lá. A maior fraude que eles tinham identificado nas eleições inglesas foi por voto por correio. A questão era o seguinte, o carteiro passava distribuindo na porta das pessoas o voto, e aí o fraudador ele passava recolhendo da porta das pessoas a fraude. Isso aconteceu na Irlanda do Norte. O Brasil não tem condições de aceitar esse voto por correio. Acho que todo mundo concorda disso. Mas na Inglaterra, o voto por correio é praticado. Na Itália também, em outros lugares também. Então, a segurança das urnas ela tem que ser proporcional à dificuldade do país de garantir o voto secreto, o voto seguro, a lisura e etc. Em geral, os países, principalmente da Europa, Estados Unidos, Canadá, eles têm um ambiente tão controlável de que não há uma grande demanda para você melhorar a segurança das eleições. No Brasil já é diferente. Nós temos aí vários livros escritos sobre como fraudar o voto impresso. Um que as pessoas devem se lembrar é o voto formiguinha. Eu entrava, pegava uma célula, botava o papel em branco na urna, levava a célula em branco para mim. Eu preenchia, dava para uma pessoa e assim você ia votando uma série de pessoas. Para combater esse tipo de fraude que não existe em outros países, que geralmente a gente se refere, é que a gente teve essa demanda de implementar o voto eletrônico.
A mesma coisa para a lista de votos, o voto biometria, etc. Os desafios aqui são maiores. Então, a gente pode pensar, por exemplo, o avião. O avião é uma coisa que não está conectada à internet. Por mais que a gente pense que é super tecnológico, ele não está conectado à internet. A urna também não está. Então, a segurança é proporcional aos desafios do país. Me parece que o Brasil é necessário que a gente tenha uma urna mais segura que nos outros lugares, pelos desafios que a gente tem aqui, pela desigualdade, pelo cenário de áreas de violência e outros. Mas as pessoas se sentem inseguras de imaginar que o Brasil é um dos poucos. Na verdade, nós somos um dos primeiros, porque a tendência é que o voto eletrônico ele sempre será mais seguro do que o voto impresso, desde que você tenha bons protocolos de segurança. Júlio, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão aí. Eu corroboro a opinião do Fabro e eu gostaria de mencionar uma coisa muito interessante, é que os sistemas eleitorais, eles são dependentes da cultura do povo em que esses sistemas são implantados. Então, nós temos países no mundo, como o Fábio falou aí no exemplo da Inglaterra, de voto pelo correio, que aqui no Brasil é impensável. Nós temos países no mundo em que as pessoas votam pela internet, de casa. O que também no Brasil, infelizmente, não está adequado à nossa realidade, porque essa pessoa no Brasil poderia estar sendo coagida a votar em alguém. Então, o nosso sistema eleitoral, ele é um sistema eleitoral que foi desenvolvido para a realidade brasileira. E, por isso, ele tem especificidades muito detalhadas da nossa realidade. E é por isso que, muitas vezes, outros países não adotam o sistema eleitoral brasileiro, assim como o Brasil não adota o sistema eleitoral de outros países, porque cada país tem a sua realidade, a sua cultura, e o sistema eleitoral ele é decorrente dessa cultura. Eu vou dar um exemplo que é uma analogia, uma comparação. O sistema financeiro brasileiro é comprovadamente um dos mais avançados do mundo. E isso acontece porque no Brasil, infelizmente, há muitas fraudes no sistema financeiro. Fraudes em cartão de crédito, fraudes em transferências bancárias. Então, isso forçou o sistema brasileiro, o sistema financeiro brasileiro, a evoluir e ser hoje um dos mais avançados do mundo, sem sombra de dúvida. A mesma coisa a gente pode dizer em relação ao sistema eleitoral. Foi a existência das fraudes que fez com que a gente tivesse a necessidade de evoluir para um modelo sem a votação impressa, porque a votação impressa era uma das fontes de fraudes. Em outros países em que não existe essa cultura, não houve essa necessidade de mudança. E é por isso que em outros países há ainda o voto impresso, há o voto pela internet, há o voto pelos correios, coisas que no Brasil são difíceis da gente cogitar, porque a gente sabe que na prática não funcionaria. A gente está no final do Aparecida Debate, mas antes de encerrar, eu gostaria de uma rápida opinião de cada um de vocês para a gente poder finalizar o nosso raciocínio, a gente que discutiu bastante nesta noite sobre a segurança nas eleições. Afinal, começo pelo Júlio, depois o Fabro. Rapidinho, o que esperar das próximas eleições, Júlio? Nós podemos esperar que as próximas eleições, como as últimas eleições e as antes dessa, por conta do esforço da justiça eleitoral e por conta do avanço do sistema eleitoral brasileiro, serão eleições justas, em que a vontade popular prevalecerá. As urnas eletrônicas e todo o sistema eleitoral brasileiro foram desenvolvidas por brasileiros que acreditam na democracia e que lutam pela democracia. Então, nós podemos acreditar que, sim, as próximas eleições serão eleições em que a lisura, mais uma vez, prevalecerá. Fabro? As próximas eleições elas serão seguras, como sempre forem, e eu acho que a mensagem é: vote escolhendo alguém, acompanhe essa pessoa, cobre ela, e eu não estou falando só do executivo, principalmente o legislativo. Saiba qual deputado você votou, qual senador você votou, e o Congresso é nosso, o TSE é nosso, né? São coisas que são públicas, são da população. A segurança das eleições, ela é segura, ela está ok. Eu acho que o mais importante agora é você votar com consciência e participar do processo democrático. Tá
Tá aí o recado muito importante para você, hein? Assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre o sistema eleitoral brasileiro e a segurança do voto eletrônico. Há pouco mais de um ano de mais uma campanha, a polêmica sobre o atual sistema de votação voltou a dominar as discussões aqui no Brasil. Afinal, o modelo das urnas eletrônicas é totalmente confiável e transparente? Eu espero ter ajudado você a encontrar as respostas e que assim possamos todos juntos nos preparar bem para esse momento de decisão em nosso país. Contamos com a participação via internet do Fábio Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade Rio, o ITS Rio, e colunista do MIT Sloan Review Brasil, revista mundial em transformação digital de empresas e de gestão. Também é membro da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Uma ótima noite para você, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela presença e pela contribuição. Também conosco o Júlio Valente, secretário de Tecnologia da Informação do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Desde 2009 atuava como chefe da seção responsável pelos sistemas de totalização dos votos e divulgação dos resultados das eleições, a quem eu também agradeço muito por ter aceitado o convite para participar do Aparecida Debate de hoje, representando o TSE. Muito obrigado, uma ótima noite para você, Júlio.